Fala fera, essa é a nossa aula sobre movimento retilíneo e uniforme. Vamos ver como se comporta a velocidade nesse tipo de movimento. Veja bem, o movimento uniforme, ou movimento retilíneo e uniforme, porque existe o circular, que vamos ver em outra aula, ele trata especificamente de movimentos em linha reta, onde a velocidade é constante. Veja, nessa imagem você tem aqui uma esteira, onde esses objetos eles passam sempre com a mesma velocidade para que o operário desenvolva a sua função. É uma cena do filme Tempos Modernos. Dentro de uma esteira, ou de bagagem, ou de objetos, ou uma pessoa caminhando, ou um automóvel que se desloque com velocidade constante e retilínea, ou seja, em que a velocidade não mude, nós dizemos que esse movimento ele é chamado de uniforme. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho aqui esse automóvel está se deslocando, o tempo está passando, e você percebe que ele sempre percorre a mesma distância gastando o mesmo intervalo de tempo. Então veja, para percorrer uma distância ΔS, ele gasta um intervalo de tempo ΔT 3 vezes. Então, essa mesma distância ΔS, ele gasta o tempo ΔT, essa mesma distância ΔS, ele gasta o tempo ΔT. Se você voltar na nossa aula de introdução à cinemática, onde vimos que a velocidade média é a razão entre a distância percorrida ΔS e o tempo gasto ΔT, se você dividir ΔS por ΔT em cada um dos trechos, vai dar sempre o mesmo valor. Ou seja, essa velocidade ela é constante. Então, a velocidade no movimento retilíneo uniforme ela é uma grandeza constante. Isso faz com que os objetos percorram sempre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais, ok? Muito bem. Vamos traçar um gráfico da velocidade em função do tempo e tentar classificar o movimento em relação a isso. Veja, aqui eu tenho os valores das velocidades, aqui eu tenho os valores do tempo, e se eu traçar uma linha paralela ao eixo do tempo, é o gráfico da velocidade constante. Veja, a velocidade tem sempre o mesmo valor, mesmo com o passar do tempo. Quando essa linha ela fica acima do eixo do tempo, nós dizemos que essa velocidade é positiva, porque nesse quadrante todos os valores de V são positivos. E quando a velocidade é positiva, nós dizemos que o movimento é progressivo. O que seria um movimento progressivo? É um movimento para frente. É um movimento, aqui eu tracei um referencial, é uma seta para a direita, então esse referencial é para a direita. Então nós dizemos que o movimento é progressivo quando o móvel se desloca no mesmo sentido do referencial. E isso acontece quando a velocidade dele é positiva, beleza? Mas existe o contrário. Vamos traçar aqui um gráfico, a velocidade em função do tempo. Veja que a velocidade tem sempre o mesmo valor, a velocidade aqui é constante, mas ela está no quadrante negativo aqui da velocidade. Veja, aqui nesse intervalo, todas as velocidades são abaixo de zero, são negativas. Quando a velocidade é negativa, nós dizemos que o movimento é retrógrado. Alguns chamam de regressivo, mas eu vou chamar aqui de retrógrado, tá? E o movimento é retrógrado quando o carrinho está andando ao contrário da trajetória, está se deslocando num sentido contrário ao sentido do referencial que eu adotei aqui. Então, se eu adotei um referencial para a direita, o móvel que se desloca para a direita, ou seja, favorável, ele é progressivo e a velocidade é positiva. E o móvel que se desloca no sentido contrário, ou seja, para a esquerda, ele é retrógrado e a velocidade é negativa. Então nós temos esses dois tipos de movimento aqui com velocidade constante, tá bom? Muito bem. Outra característica importante do gráfico é que, dado aqui o gráfico da velocidade, eu posso calcular o deslocamento que o móvel percorreu a partir da área do gráfico. Aí você pergunta, mas que área? Essa área aqui, ó, pessoal, é como se fosse a sombra da linha do gráfico até o eixo do tempo. Então a gente traça uma retinha aqui, ó. Então, nesse intervalo de tempo, com essa velocidade constante, o deslocamento é igual a essa área, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para ver? Olha só, o gráfico abaixo mostra a velocidade de uma pessoa caminhando em relação ao tempo. Determina a distância percorrida entre os instantes 4 e 12 segundos. Aqui tem uma casca de banana, pessoal. Ele não quer o deslocamento todo.
Ele quer só no intervalo de 4 até 12 segundos. Só nesse intervalo, pessoal, a área é esse pedacinho daqui, não é o gráfico todo, tá? Se ele dissesse assim, determina a distância percorrida durante todo o intervalo, aí a gente usava a área toda. Mas no intervalo entre 4 e 12, a área é esse pedacinho que eu grifei aqui, ok? E essa figura, pessoal, ela é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Aqui embaixo nós temos a base, aí é outra casca de banana, ó, de 4 até 12, a base é igual a 8, tá? De 4 até 12 eu tenho 8. E a altura está aqui, ó, representado pelo número 20. Então, se eu multiplicar a base, que é 8, pela altura, que é 20, eu vou ter 160 metros. Então, entre os instantes 4 e 12 segundos, esse móvel percorre uma distância de 160 metros. A partir do gráfico da velocidade em função do tempo, basta calcular a área da figura no intervalo que ele pede, que você encontra esse deslocamento escalar, ok? Bem, é isso. Sugiro que você assista a nossa próxima aula, quando vamos falar sobre a função horária das posições. Se você gostou da nossa aula, curte, se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber notificações, compartilha com a sua galera. Beleza? Aquele abraço.